Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje, segunda-feira, e nós estamos iniciando a lição de número 2. A lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E a lição vai nos dar hoje a leitura diária, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 12 até o 14, com o tema Esperando em Oração. E a Bíblia vai nos dizer, Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, como diz o tema, esperando em oração, é o que eles estavam ali fazendo. E nós vemos que a palavra de Deus vai nos dizer que após a ascensão, Jesus ser assunto aos céus, os discípulos assim retornaram para Jerusalém com um propósito muito claro. Eles tinham que ali obedecer à ordem do Senhor, porque o Pai falou para eles, Jesus falou para eles, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o que chama a atenção neste pequeno trecho que nós lemos ali, onde fala o nome, inclusive, dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali, as mulheres, o que chama a atenção é a atitude espiritual com que eles estavam esperando. Eles não se dispersaram ou não ficaram ali dentro murmurando, questionando, eles não se acomodaram, não, e tampouco eles se apressaram, não, eles esperaram. E a Bíblia vai dizer que eles esperaram em oração. A Bíblia vai dizer que eles estavam ali, todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E isso nos ensina que a igreja nasceu em um ambiente de comunhão. A igreja nasceu em um ambiente de unidade. A igreja nasceu em um ambiente de profunda dependência de Deus. Porque quando nós estamos orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, estamos dependendo totalmente do favor de Deus para as nossas vidas, da graça do Senhor Jesus para conosco. Antes de qualquer mover sobrenatural, antes da manifestação do poder do Espírito, houve um período de busca, um período de entrega, um período de espera ativa na presença do Senhor. Não, eles não ficaram aquietados, não ficaram ali, mas eles estavam buscando. Esperar nem sempre é fácil, não é fácil esperar, a espera é difícil. Vivemos ainda mais agora no meio de uma geração imediatista. Sim, nós queremos respostas rápidas. Sim, nós queremos soluções prontas, queremos caminhos fáceis para a nossa vida. Mas a fé cristã ensina que existem bênçãos, que há bênçãos que só são liberadas no tempo certo e para aqueles corações que estão prontos, que estão preparados para receber. Quem sabe não é isso que está acontecendo comigo e contigo? Quem sabe se eu ainda não recebi, se você ainda não recebeu, é porque ainda não estamos preparados para receber algo de Deus. Jesus havia prometido o Espírito Santo, mas não deu uma data exata, certa, que dia há de ser, não. O que ele deu foi uma ordem para permanecer juntos e orando. E isso exige confiança da nossa parte. Deus nos prometeu, sim, Deus nos prometeu e com certeza Ele vai cumprir.
Mas quando ele vier cumprir na nossa vida, o que ele achará em nós? É a oração, e eu vou dizer para você, a oração é o que prepara o caminho para recebermos as bênçãos de Deus. A oração naquele cenáculo não era apenas um costume religioso, não, mas era sim o alicerce espiritual. O alicerce espiritual para aquilo que viria a seguir. A descida do Espírito Santo em Atos 2 não aconteceu por acaso, não. Foi resposta a um ambiente preparado, por corações rendidos, pela fé ativa e pela unidade em oração, porque todos estavam buscando. Essa espera é o primeiro grande exemplo que a igreja de Jerusalém nos deixa. Antes de agir, antes de pregar, antes de realizar milagre, antes de fazer alguma coisa na obra de Deus, nós temos que orar, temos que esperar em oração e estar unânimes na presença do Senhor. E eu vou dizer para você a aplicação prática para mim e para você hoje. Sim, a igreja de Jerusalém é um modelo não apenas pelos seus feitos, não, mas pela sua atitude espiritual. Em tempos de crise, de incertezas, de desafios, nós somos chamados a fazer o mesmo, esperar no Senhor e perseverar em oração. Por isso o salmista já escreveu e ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E isso já está ali subentendido. Se ele ouviu o teu clamor, porque você estava em oração, você estava clamando, você estava buscando, você não desfaleceu, você não desistiu, mas você continuou na presença do Senhor, orando, buscando a face do Senhor. Então, antes de cada decisão, antes de cada projeto, de cada mudança, de cada sonho, é na oração que nós vamos encontrar a direção e força para nós continuarmos, porque a oração ela nos une. Sim, a oração ela nos transforma, a oração ela nos fortalece e, acima de tudo, a oração nos conecta à vontade de Deus, porque quando estamos unânimes e sempre em oração na presença de Deus, vamos ficando sensíveis a ouvir a voz do Senhor. A lição que nós aprendemos com Atos, capítulo 1, do verso 12 a 14, é clara. A igreja que ora é a igreja que prevalece. Quando nós oramos juntos, quando estamos reunidos em oração no mesmo propósito, como aqueles primeiros discípulos naquela igreja, na igreja primitiva, nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo, fortalecemos a nossa fé e preparamos o ambiente para que sim venha acontecer o sobrenatural de Deus. Preparamos o ambiente para que Deus possa se manifestar. Que nós possamos aprender com a igreja de Jerusalém a fazer da oração o nosso ponto de partida. Afinal, esperar orando é o segredo daqueles que confiam no cumprimento das promessas de Deus para as suas vidas. Confie, fica firme nas promessas de Jesus, o nosso Salvador. Medite na palavra de Deus, e amanhã nos acompanhe. Vamos estar fazendo a segunda leitura diária da lição número 2 deste terceiro trimestre, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.